Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos fazer um exercício em JS usando o conceito de funções construtoras para definir classes em JS e depois extrair objetos, instanciar objetos a partir de uma função construtora. Vamos lá. Então o exercício é o mesmo lá daquele vídeo apresentado sobre objetos literais, só que neste caso esse exercício foi um pouco modificado, incluindo uma lista de objetos, porque quando você declara um objeto literal, você tem apenas uma única instância, você não consegue, ao menos que você faça clonagem, você não consegue gerar várias instâncias porque você não tem o conceito de classes. E por meio de uma função construtora, você consegue definir uma classe e por meio dela extrair quantos objetos você precisar. Então aqui pede para você definir uma lista de objetos, então vários objetos que guardam informações sobre as receitas favoritas. Então não é mais uma só, não, são várias receitas favoritas. Definir classes e as classes conter título, quanto serve e uma lista de ingredientes e depois imprimir esses dados na tela. Então vamos lá para o VS Code, tá? Dando continuidade aqui ao exercício já realizado em vídeos anteriores. Temos aqui a receita favorita que referencia o index.js, nada mais do que isso. Aqui foi definido então um objeto literal, vamos remover esse objeto literal, então vamos recortar aqui e vamos definir uma classe com esses mesmos dados. Para isso, vamos definir um novo arquivo, botão direito, new file, o nome da classe é receita, começando com R maiúsculo, mas o nome do arquivo sempre tem que usar letras minúsculas, então é receita.js, e aqui eu só vou colar aquele objeto literal para termos a estrutura. E aqui então nós usaremos a função construtora, que nada mais é do que uma função, com um nome e o abre e fecha chaves, basicamente é isso. É uma boa prática de notação, que geralmente as funções elas usam a notação de lower camel case, tá? Mas quando é uma função construtora que é usado para definir uma classe, a gente renomeia ela usando o upper camel case, começando então por letra maiúscula. E aqui dentro, a gente define aqui o this para definir os atributos, e aqui a gente passa os parâmetros. Então é título, que é um parâmetro desse construtor, serve que seja, e aqui o vetor, beleza? Então o título recebe título, um outro atributo aqui seria quanto serve, recebe serve, e o nosso vetor dos ingredientes, que vai receber ali o vetor passado como parâmetro, e seria basicamente isso, tá? Temos aqui então o construtor, tem uma função, é uma função que representa um construtor, de uma classe basicamente. Então você não consegue definir os atributos fora dessa função, você define dentro usando aqui o operador this, algo bem prático. Agora falta a gente referenciar esse novo arquivo aqui no HTML antes dele ser utilizado lá no index.js. Então eu venho aqui com emit, dou enter, src, receita.js, dei um Ctrl espaço para completar. Então eu vou carregar aqui a definição da classe e aqui no index.js eu vou instanciar um ou mais objetos desta classe. Então vamos instanciar aqui pelo menos um, tá? Let receita recebe new, tem que usar o operador new, receita é o nome da função, e aqui a gente passa então os argumentos, o omelete, quantidade serve quantos, serve um, vamos colocar aqui, e aqui um vetor, vamos definir um vetor fora, desse construtor, para ficar mais fácil. Deixa eu só colar aqui, copiar, não, copiar este vetor que já está preenchido, apago aqui, dou um Ctrl S, ótimo. Então temos o vetor, vou passar esse vetor aqui como
o argumento e beleza, né? Temos um objeto da classe receita, poderíamos, lógico, né, instanciar quantos nós quisermos, tá? Nesse caso vamos usar apenas um, receita aí, tá? Imprimir aqui a receita título, né? Quanto serve e assim por diante. Aqui ele imprime os ingredientes para continuar como estava. Aqui também pode ser usado aqui a transformação de um objeto extraído via função construtora para JSON, para persistência no local storage, ou envio para uma API, tá? Então isso aí tudo é possível. Só não esqueçam de utilizar o operador new. Caso você esqueça de utilizar o operador new, isso vai funcionar. Só que ele não vai retornar um objeto, e esses these aqui, né, eles não vão se referir ao objeto, vão se referir ao objeto window, né, que é o objeto global da linguagem. Então tomem cuidado. Caso não use o new, ele vai invocar naturalmente essa função receita, mas não é esse o nosso propósito. Nosso propósito aqui é instanciar um objeto a partir da classe e fazer uso dele aí. Beleza? Vamos só executar receita favorita, o Open with Live Server, executando. Apareceu aqui um alert, quer dizer que funcionou. Vamos dar um F12 para ver se realmente ele imprimiu tudo que está impresso, mostrando que foi possível extrair um objeto a partir de uma função construtora. Beleza? Só um outro detalhe aqui, tá? Nós não usamos o conceito de módulo, então essa receita é como fosse declarada num escopo global. Então, se eu definir aqui alguma outra coisa como receita em maiúsculo, ele vai subscrever o que foi declarado nesse outro arquivo. Então tem esse problema, mas nos próximos vídeos a gente vai entender o conceito de módulo, exportação e importação de funções, variáveis ou objetos. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.